Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E o episódio de hoje é o especial de Halloween, é um pouquinho mais cedo, até pra ter algumas dicas se vocês querem ver alguns filmes com uma vibe meio assustadora, com uma estética assim diferente, especial. Esses vão ser os tipos de filmes que eu vou focar aqui hoje. Eu não sou uma pessoa muito do terror, eu já comentei aqui várias vezes, eu tenho um referencial muito baixo de filmes de terror. Nos últimos anos que eu tô consumindo um pouquinho mais, mas ainda assim é bem pouquinho. Mas eu separei aqui hoje 4 filmes pra falar com vocês, que eles têm elementos de terror. Não sei se a galera do terror consideraria todos eles como terror, talvez sim. Mas eles têm alguns elementos, assim, e eu ordenei eles de acordo com a quantidade de sangue que tem. Porque eu sei que para algumas pessoas violência é uma questão, então eu vou avisar mais ou menos o quanto de violência que tem em cada filme. E também são gêneros completamente diferentes, são filmes completamente diferentes, então um deles imagino que vocês vão gostar. Então, sem mais delongas, vou começar com Rebecca, A Mulher Inesquecível. É um filme de 1940, do Hitchcock. Ele é um filme bastante importante para a história do cinema, como um dos primeiros a não usar narrativa linear. Quer dizer, assim, com os olhos de hoje, com os olhos de pessoas que já viram Pulp Fiction, não tem nada demais a narrativa de Rebecca, mas em 1940, 80 anos atrás, foi uma coisa meio revolucionária o jeito que essa história é contada. Eu achei esse filme esse ano, alguns meses atrás, eu vi no YouTube, mas ele também tá disponível no Loki, na Netflix e no Netmovies, né, que é um serviço gratuito de streaming, mas se você procurar no YouTube também você acha. É a vantagem de um filme antigo. Ele é adaptado do romance da Rebecca de Maurier, um romance que tem uma certa polêmica em volta. Tem uma escritora brasileira que acusa a Rebecca de plágio, mas essa é uma história para um outro podcast. O livro também ganhou outras adaptações, sendo uma mais recente, uns 2 anos atrás, na Netflix com a Lily James, não foi bem recebida, mas o filme de 1940 do Hitchcock, ele é bem famoso e eu gostei muito porque ele tem uma vibe bem gótica, assim. Ele é um filme em preto e branco, é sobre essa moça que ela conhece um viúvo rico numa viagem e eles se dão bem e resolvem casar, né? Enfim. E aí ela vai pra casa dele, né? Que eles se conhecem, ela nunca visitou a residência dele. Depois do casamento, ela vai pra mansão Manderley. Acho muito chique como gente rica dá nome pras casas, né? Mas ela vai lá pra ser a senhora da casa, só que, tipo, a antiga senhora, que é a Rebecca do título, tem sinal dela pela casa inteira. Ela era a senhora perfeita, os empregados adoravam ela, a governanta, assim, era obcecada com a Rebecca. Ela era ótima em administrar, ela era ótima em decorar, ela era ótima em conduzir eventos sociais, a mulher era perfeita. A gente nunca vê a Rebecca, mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa esquisita com ela. E aí o filme tem toda essa atmosfera sombria, não chega a ser uma história de fantasma, mas tem essa atmosfera sombria tanto no relacionamento, né, da protagonista, que não tem nome. Ela só é chamada de Senhora de Winter depois que ela casa, mas enquanto ela tá solteira, ela nunca é chamada de nome nenhum. Aí depois que ela casa, ela vira Senhora de Winter, porque o protagonista, que é o Laurence Olivier, ele é o Senhor de Winter, que é o nome da família, né? Não tem nada a ver com o nome da propriedade, apesar de em português ficar parecendo, mas não é. Então é engraçado como a protagonista não tem nome, não tem um nome próprio. Quer dizer, ela tem, mas em nenhum momento do filme é citado esse nome, enquanto que a Rebecca é citada o tempo todo. E ela não é citada como Rebecca de Winter, ela é citada como apenas Rebecca, tal qual Beyoncé, apenas um nome, todo mundo sabe quem é. E aí, ao longo da história, a nova senhora de Winter, que é a John Fontaine, ela vai meio que tentando entender o que rolou ali. E ela também tenta meio que substituir a Rebecca nas fantasias do marido, que não dá muito certo, né? Mas aí cabe essa investigação, de certa maneira, de saber o que aconteceu com a Rebecca. A gente, como audiência, principalmente, tem essa curiosidade de saber, porque é sugerido que ela teve uma morte trágica. E aí a gente vai descobrindo, através dessa narrativa não linear, o que as coisas aconteceram e
é um desenvolvimento bem interessante. A minha parte favorita desse filme é a casa. Eu adoro uma mansão, assim, com um mistério, com uma história de gente doida, a possibilidade de um fantasma residente, sabe? É uma coisa que me agrada bastante. E esse filme tem essa atmosfera, assim, muito boa. A casa sempre engole a John Fontaine. Tem muitas cenas lindas, assim, dela sozinha andando na casa vazia. E a casa é aquele negócio enorme. Questão de violência tem muito pouco, até porque é um filme antigo. Ele saiu ainda quando eu tava valendo o Código Reis. Só que eu acho bem interessante a moralidade cinza dos protagonistas. É uma coisa que eu não estava esperando para um filme dessa época, justamente por causa do Código Reis. Então é isso. A atmosfera e vibes excelente, assim, 9 de 10. E violência quase que inexistente, a maioria das coisas acontecem fora da tela. Existem algumas atitudes violentas no sentido um pouco mais abstrato da coisa, sim, mas o que a gente vê em tela não é quase nada, é muita coisa que fica pra imaginação mesmo. Então recomendo demais, inclusive pra quem tem certos preconceitos de filmes antigos, sabe? Eu acho que Rebecca é bem legal e, assim, por mais que tenham muitas coisas que já aconteceram várias e várias vezes, eu acho que é um filme interessante, independente. Ele tem 130 minutos, então 2 horas e 10. Não é super comprido, mas também não é um filme super curto pra eu usar isso como coisa pra convencer vocês a verem. Mas eu realmente acho um filme, assim, excelente e muito bom, mesmo depois de todos esses anos. O segundo filme que eu trago aqui pra vocês é A Bruxa do Amor, de 2016, dirigido pela Anna Bieler. Eu vi esse filme na Fílmica alguns anos atrás. Por muito tempo era um dos filmes carro-chefes do serviço de streaming. Mas foi só organizando a pauta desse episódio que eu percebi que ele saiu de lá e não tá disponível em nenhum lugar aqui no Brasil. Aí eu fiquei triste. Mas eu queria falar do filme de qualquer jeito, então eu dei um jeitinho de enfiar ele aqui. Então, se vocês tiverem acesso a esse filme, seja através de meios alternativos, seja através de mostras, cineclubes e essas coisas, né? Fica aqui esse aviso de deixar o filme no radar. De todos os filmes que eu assisti aqui desse episódio, esse é o que eu menos gosto. Mas ele é muito aesthetic, ele é muito bonito, ele tem uma estética muito, assim, icônica. Ele puxa referência dos filmes dos anos 60, de muita coisa pulp, assim, e cria essa história que ela existe no tempo. Você não consegue dizer exatamente quando que ela se passa, se ela é de época, se ela é contemporânea. Ela brinca com elementos diferentes, com estéticas diferentes para criar esse negócio único. E ele segue a Elaine, que é uma bruxa, que ela acabou de chegar numa cidade. E aí ela aluga um casarão vitoriano e ela faz as poções dela. E todas essas cenas são muito bonitas, cores muito bonitas, enquadramentos muito bonitos. O trabalho de figurino e maquiagem desse filme é muito bom, porque cria um visual bastante icônico e bastante único, assim, pra ela. Por mais que tenha muitas referências, acaba pegando todas essas referências e botando num caldeirão, literalmente, e saindo algo original de lá. E aí ela é viciada em seduzir, por assim dizer. Ela faz poções do amor e ela quer se relacionar com os caras. E aí ela vai, só que nem sempre acaba bem. Pra eles, né? Principalmente, porque depois que ela cansa deles, ela descarta. E aí alguns são levados à loucura, né? Porque eles criam essa obsessão por ela. E depois, quando ela corta isso, eles não sabem o que fazer. Até que tem um cara que ela vai seduzir. E aí as coisas complicam um pouco pra ela. As coisas ficam meio esquisitas, estranhas. E eventualmente vão levar a todos os problemas do ato final do filme. Como esse filme tem essa estética mais antiga, mais pulp, as atuações também elas são diferentes, causam um certo estranhamento, mas eu acho que tá dentro do conceito do filme. Mas também é uma coisa que me tirou um pouco. Eu tenho algumas questões com a crítica feminista que ele faz, porque eu percebo que ele está fazendo uma crítica, só que do jeito que eu não sei se é muito do meu gosto, mas aí é uma coisa pessoal mesmo. Eu acho que esse talvez seja o maior problema que eu tenha com o filme, que eu acho que tem uma linha muito tênue entre crítica e romantização, que ele caminha em cima dessa linha, pendendo às vezes para um lado, às vezes para o outro. E isso me causou um desconforto que eu acho que não era a intenção do filme causar, ou talvez era. Mas enfim, no geral eu achei um filme ok,
mas eu acho que a estética dele acaba valendo bastante a pena ter essa referência e ver esses shots lindíssimos. Questão de violência, ele só vai ter no final mesmo, ele tem um final um pouco violento, ao meio do filme é um pouco mais tranquilo. Eu achava que ia ser bem mais violento, confesso, pelo que eu vi, de coisas sem contexto, pelo que eu ouvi falar. Eu achei que do jeito que as coisas desandam no final, elas iam desandar mais. Elas desandam, mas eu achava que ia ser uma coisa um pouco mais caótica, mais violenta do que realmente foi. Mas isso não faz menos caótico ou menos violento do jeito que foi. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas fica aí essa recomendação desse filme, que ele é bem aesthetic. Eu falei bastante disso, né? Ele é bem esteticamente agradável. E eu acho que esse é o maior triunfo dele. O próximo é um lançamento relativamente recente, eu vi algumas semanas atrás, que é o Lisa Frankenstein. É um filme de 2024, dirigido pela Zelda Williams, a filha do Robin Williams. É um filme que lançou esse ano e do nada chegou no Prime. Então, fui lá ver. Eu achei divertidíssimo. É uma dessas comédias de terror, sabe? Que é uma comédia adolescente também, não deixa de ser um coming of age, tem um romance ali, ele é muitas coisas. E eu acho ele eficiente na maioria delas, assim. É sobre uma adolescente que ela é meio deslocada, ela é esquisita, enfim, vocês já sabem pra onde que isso vai, né? Ela se sente muito deslocada. Na escola, apesar da irmã dela, que é uma garota popular, uma líder de torcida, ela é linda, as pessoas amam ela, o filme parece que vai ter uma rivalidade entre elas, mas não tem. Ele pega bem algumas coisas que a gente acharia que iria pra um caminho e ele desconstrói isso, acho bacana. Essas irmãs, elas na verdade são irmãs por casamento, né? Que o pai da Lisa casou com a mãe da Taffy, e aí elas se tornaram amigas um pouco mais tarde, assim, na vida, né? Que foi quando esse casamento aconteceu. Mas a Lisa não tem uma relação muito boa com a madrasta dela e tal. Ela não tem uma relação boa com ninguém, pra ser bem sincera. E aí ela fica indo num cemitério, porque tem um cemitério ali perto, um cemitério abandonado, vitoriano e tal. E aí ela fica meio obcecada com uma estátua que tem lá, de um cara que morreu jovem, até que um dia tem uma tempestade, cai um raio no cemitério e o cara do túmulo levanta a vida e vai atrás dela, porque é ela que fica indo lá sempre, né? Então, sei lá, se com isso ele conseguiu pegar o endereço dela, ou se ele, sei lá, sente o cheiro dela, sei lá, qualquer mecânica. O filme não entra muito em detalhes na mecânica das coisas, mas porque não importa muito. E aí, depois de um breve estranhamento, de um zumbi aparecendo na sua casa do nada à noite, eles resolvem, assim... Ela resolve cuidar dele, eles resolvem ficar amiguinhos. Só que ele tá com algumas partes do corpo faltantes. Então, assim, começa como um acidente, mas acaba virando uma trilha de sangue deles matando pessoas pra conseguir partes do corpo que ele tá querendo. E isso, eventualmente, vai encaminhar pra um romance. É muita loucura. Eles passam nos anos 80, então ele tem uma vibe oitentista muito grande, uma trilha sonora muito legal. Os figurinos da protagonista são muito bons, porque nesse meio tempo, enquanto ela acaba se envolvendo nessa jornada de matança, também caminha lado a lado a jornada dela de autodescoberta e também de criação de confiança nela mesma, que é legal de ver, apesar da trilha de sangue. Eu relevei muita coisa, sabe? Eu gostei muito da protagonista, eu queria ter todas as roupas dela. Se eu fosse mais nova, eu faria esse filme se é a minha personalidade inteira. Então, assim, eu fui com expectativa muito baixa, porque eu tinha visto reviews mistas e também porque eu sabia que era um filme adolescente e tal, e não é tanto a minha vibe, mas eu adorei esse filme de um jeito que eu não tava esperando. Eu achei super divertido e fica aí essa recomendação. Em questão de sangue, ele tem bastante, principalmente na metade pro final, que é quando começa, né, a jornada deles de recuperar as partes do corpo. Tem umas coisas bem gráficas, mas elas são tão exageradas que eu não acho que elas chegam a ser nojentas. Ele passa bastante por uma estilização que é uma característica do filme inteiro, mas tem bastante sangue, sim. Então fica aí esse aviso, né, dependendo da sensibilidade de cada um, mas eu acho que vale super a pena ver esse filme apenas pelas vibes. E pra fechar, o último filme de hoje é um filme que, quando eu tava organizando a pauta, eu fiquei com muita vontade de rever. Só que aí eu fui ver que ele não tá mais no streaming que ele tava antes, ele não tá em streaming nenhum. E eu fiquei muito chateada, porque eu já tinha organizado a pauta com ele e eu queria falar uma coisa muito parecida com o que aconteceu com A Bruxa do Amor, né? Que é Colina Escarlate, um filme de 2015 do Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro é um dos meus diretores favoritos. Eu já vi praticamente todos os filmes dele, tem um episódio só dele aqui.
E ele tem filmes muito bons, muito aclamados, e eu acho que a Colina Escarlate acaba se perdendo naquele meio de filmes maravilhosos que ele tem. Porque, assim, é um filme que ele não é perfeito, ele tá longe de ser perfeito. Ele tem alguns defeitos, assim, algumas coisas que não funcionam do jeito que deveriam. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é um filme excelente. Quando vão falar, tipo, os piores autores acabam colocando esse aqui lá, e eu não acho que isso seja justo. Aqui a gente tem um romance gótico, assim, ao pé da letra. Todos os clichês de romance gótico tem aqui. Temos uma garota jovenzinha, loira, inocente, que é a Mia Wasikowska, a que faz Alice, sabe? Eu não sei falar o nome dela. Ela mora na cidade, na verdade ela é americana, se não me engano. É da alta sociedade e tal. E até que num dia, num baile, ela conhece o misterioso Tom Hiddleston, que é o Sir Thomas Sharp, um inglês misterioso, de cabelos escuros. E, assim, aquele olhar sombrio, sabe? Enfim, moreno misterioso. E eles acabam se engraçando até que o pai dela morre e ela meio que fica sozinha, né? Se passa na época vitoriana. Então, ela precisa casar, né? E aí, coincidentemente, o Sr. Sharp tá por lá. E aí, eles tinham se dado bem. Aí ele, por que você não se casa comigo e não vem morar comigo na Inglaterra? Na minha mansão, né? Que fica na Colina Escarlate. Se não me engano, é o nome da casa. Ou é o nome do lugar onde fica a casa. Não tenho ideia. É aquele negócio de gente rica dando nome pras propriedades, né? Esse filme eu vi já faz um tempo. Acho que faz uns 3, 4 anos. Mas eu lembro de ter gostado muito. E eu lembro de várias cenas dele. E eu queria rever, porque eu queria saber se continua tão forte na minha memória quanto foi dessa primeira vez que eu assisti. Mas enfim. Aí ela chega lá nessa casa e eu acho muito bonita, porque é uma colina e ela é escarlate por causa do terreno. É uma areia vermelha que tem por baixo. Na verdade, eu acho que não é areia. Enfim, é uma terra vermelha, assim. Só que quando ela chega, é inverno, então você não vê areia vermelha. Vai aparecer no momento de catarse, assim, que tá debaixo da neve, e aí vão ter algumas coisas que vai mexer nessa neve, e por baixo da neve vai estar essa terra vermelha. Então parece que, tipo, a colina tá sangrando, sabe? Eu acho muito bonito. E além dessa dinâmica, né, dos recém-casados, que estão super apaixonados e tal, tem a Lady Lucille, que é a Jessica Chastain, que é a irmã do Tom Hiddleston. E ela também mora na casa. E ela e o Tom Hiddleston têm uma dinâmica esquisita. Guardem isso. Aí, conforme a protagonista, que ela chama Edith. Acho que eu não falei isso, mas a nossa protagonista chama Edith. Conforme ela chega na casa, ela precisa meio que entender como que a casa funciona, tem bastante coisa. Aí o Tom Hiddleston nem sempre tá lá, porque ele é um homem muito ocupado, ele precisa sair resolver coisa, precisa viajar e tal, etc. Então ela achava que ia ir para um ninho do amor e acabou chegando numa casa enorme, estranha, que ela precisa lidar, enquanto que o marido dela quase que não fica lá. Uma coisa muito parecida com Rebecca. O começo de Rebecca também é assim, ela vai, tá toda apaixonada, vai para Manderley lá, achando que vai ser tudo ótimo, agora ela é rica e tá casada com um cara bonitão que ama ela. Só que chegando lá, ele meio que sempre tem que estar saindo, quase nunca tá lá, ela precisa se virar. Aqui é uma coisa muito parecida. Só que a protagonista tem a personagem da cunhada também, né, pra dar um help, mas ela não dá muito help, não ajuda muito, não. Ela é uma coisa meio antagonista, por assim dizer. E aí o filme é isso, é essa casa esquisita, é a Edith percebendo que tem alguma coisa esquisita nessa casa, que essa família tem segredos, e ela resolvendo se vai atrás ou não. Nesse meio tempo tem uns fantasmas, é um filme de fantasma, né? O elemento de terror, além, né, da casa esquisita, além desses personagens super exagerados. A Mia, que é essa menina loira que só usa roupas claras, enquanto que a Jessica Chastain tem o cabelo escuro e só usa roupa escura, e essas blusas, esses vestidos com essas golas altas, e tem um quê de drama em tudo que ela faz. E o Tom Hiddleston, que é essa figura sombria também. Então tem esses estereótipos, tem a mansão, que ela é toda gótica, então é uma estética bastante prevalente. E tem muito do vermelho, do sangue. Vai ter bastante violência. É o último filme que eu tô falando aqui, é o mais violento dos 4. E o mais aterrorizante também, eu acho, porque tem alguns jumpscare desse fantasma. Eu lembro de ficar com medo, porque você vê o fantasma e ele não é simplesmente um fantasma. Ele é uma criatura, porque é um filme do Guilherme Del Toro, claro que tem uma criatura. E, assim, de acordo com os trabalhos do Del Toro, não é
o fantasma, que é exatamente o vilão, né? Isso não é um spoiler, eu acho que isso é uma coisa que deixa o filme ainda mais interessante. Então essa foi a minha defesa de Colina Escarlate. Eu acho que é um filme bastante injustiçado. Eu gosto muito da vibe, eu gosto muito da estética. A parte da violência não é meu favorito, mas eu gosto bastante da construção até chegar lá. Eu gosto muito como que o sangue é usado visualmente, principalmente sobre essa tal dessa colina que é Escarlate, né? Mas é uma pena que ele não tá em streaming nenhum. Quer dizer, dá pra você alugar ele digitalmente, mas não faz parte do catálogo de nenhum streaming assim. Bom, gente, essas foram as recomendações rápidas de hoje. Eu espero que algum desses filmes tenha sido novidade pra vocês ou que tenha feito vocês ficarem com vontade de assistir alguns desses filmes. Em outubro, eu tô vendo não bastante filme de terror, mas bastante filme, assim, com essas vibes atmosféricas e tal. Então, eu vou ter bastante coisa. Não bastante coisa, mas eu vou ter algumas coisas pra falar com vocês no episódio de Assistidos de Setembro, que eu não tenho certeza quando que vai ser. Inclusive, fica aqui esse aviso, que é capaz de semana que vem não ter episódio, é capaz da gente ter algumas semanas aí sem episódio, ou com episódios mais curtos, talvez demorar um pouco pra sair o Assistidos de Setembro, porque eu estou resolvendo algumas tretas da vida nessas semanas. Assim que passar, eu conto o que aconteceu, mas enquanto está acontecendo, eu estou apenas vivendo, enfim, esperando as coisas darem certo. Mas depois eu volto aí com novidades, eu espero. Assim, novidades pra mim, pra vocês, acho que não mudou muita coisa. Mas, enfim. Então me segue no Instagram, @filme.da.semana, que é o meu principal canal de comunicação, né? Onde eu falo quando os episódios saem. Se não vai ter episódio, eu comunico por quê, falo um pouco, compartilho algumas coisas da minha vida também, aleatórias por lá. E também tem o Blue Sky, que é o @lalariland. Eu também não sou super ativa por lá, mas eu compartilho uma besteirinha ou outra, uma lista de filmes ou outra. E também é um canal de comunicação, caso o episódio atrase ou o episódio não tenha na semana, eu falo por lá também. Tem o TikTok, que é filme da semana, tudo junto. Mas lá eu acabo postando muito mais as coisas que já tem no Instagram. Então, assim, se você só tem TikTok e quer me acompanhar, tem essa opção. Mas se você já me segue no Instagram, o TikTok não vai trazer muita coisa de nova. E esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Tenham um bom Halloween. Fiquem bem. E até breve. Eu espero. Tchau, tchau.